A revista A Boa Nova. Artigo: A conspiração para cancelar Deus. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Site: https://antigo-novo-testamento.net. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. A conspiração para cancelar Deus. Uma campanha insidiosa está em andamento para cancelar Deus, seus mandamentos e seus valores da vida das pessoas. Como e por que isso está acontecendo? Quais são os efeitos disso? E como isso vai acabar? Por John Larbissonieri. A palavra cancelar é derivada do termo latino cancelare, que significa arriscar, eliminar ou excluir algo, como cancelar uma reserva aérea ou um contrato de linha telefônica. Entretanto, nos últimos anos, cancelar tem sido usado para declarar pessoas e organizações inaceitáveis ou mesmo detestáveis. Esse cancelamento é empregado por meio da mídia de massa e mídia social em muitos países ocidentais. Isso tem aumentado ultimamente. Essa prática disseminada de rejeição pública ou boicote de vários indivíduos, grupos ou instituições, como punição por pontos de vista ou ações sociais, morais ou politicamente censuráveis, deu origem à frase cultura do cancelamento. Os defensores da cultura do cancelamento delineiam quais visões são aceitáveis, que são quase sempre aquelas que são pró-aborto, pró-LGBTQ, anti-Deus e anti-Bíblia. Qualquer pessoa que viole esses critérios ideológicos pode ser ameaçada de perder o emprego, perder a reputação, ser expulsa das mídias sociais ou coisa ainda pior. O cristianismo sob cerco. Muitas vezes, os princípios e valores morais bíblicos são os alvos preferidos desse ataque. Um artigo da revista online American Thinker descreve a situação da seguinte maneira: um vigoroso novo secularismo nos últimos anos impulsionou a ridicularização do cristianismo como a principal linha de comportamento aceitável. Hoje em dia, criticar a Bíblia e zombar dos cristãos são os passatempos favoritos na televisão, no cinema e nas mídias sociais. O ataque ao livre exercício da religião agora vai além da oração em jogos de futebol e cerimônias de formatura a batalhas legais sobre bolos de casamento. Um grupo relativamente pequeno de organizações ativistas ateístas e radicais conseguiram banir a oração das escolas e os símbolos cristãos dos edifícios públicos. Ao mesmo tempo, o cristianismo está sendo afastado do estilo de vida comum. Essa é, pura e simplesmente, uma guerra cultural. O efeito disso está se espalhando além dos Estados Unidos. Christianity is under siege in America. O cristianismo está sob cerco nos Estados Unidos. Em tradução livre, Jeff Lukens, 12 de junho de 2019. A tentativa de cancelamento dos valores cristãos não é um fenômeno contemporâneo, pois o cristianismo sempre teve seus detratores.
Na verdade, ao longo dos tempos tem havido uma campanha diabólica para expulsar Deus e sua influência da vida das pessoas. Contudo, o respeito e a honra a Deus e a Bíblia são a base da cultura ocidental e proporcionaram grandes benefícios à sociedade por muitas gerações. Como explica um relatório da Heritage Foundation, a força da unidade familiar está entrelaçada com a prática da religião. As pessoas religiosas são mais propensas a ser casadas, menos propensas a ser divorciadas ou solteiras e mais propensas a manifestar altos níveis de satisfação no casamento. A assiduidade em uma igreja é o indicador mais importante da estabilidade e da felicidade conjugal. A crença e a prática religiosas contribuem substancialmente para a formação de critérios morais pessoais e juízo moral sólidos. Geralmente, a prática religiosa habitual protege os indivíduos contra uma série de problemas sociais, tais como o suicídio, o abuso de drogas, a criminalidade, o divórcio e a geração de filhos extraconjugais. A prática regular da religião também traz efeitos benéficos à saúde mental, como menos depressão, mais autoestima e maior felicidade familiar e conjugal via Religion Matters. The Impact of Religious Practice on Social Stability. A importância da religião. O impacto da prática religiosa na estabilidade social. Em tradução livre, Patrick Fagan, 25 de janeiro de 1996. O aumento do antagonismo ao cristianismo. A civilização ocidental se beneficiou dos ensinamentos de Jesus Cristo ao acabar ou reduzir drasticamente práticas horríveis como sacrifícios humanos, infanticídios e escravidão. Além disso, os princípios cristãos tiveram uma influência positiva na sociedade em relação à santidade do casamento, a criação dos filhos e a vida familiar. Esses ensinamentos também elevaram exitosamente o status das mulheres ao condenar o relacionamento sexual fora do casamento, a infidelidade conjugal, o divórcio, o incesto, a pornografia e a prostituição. Além disso, a história está repleta de exemplos de adeptos do cristianismo que fizeram importantes contribuições para o progresso da humanidade nas áreas da saúde, da literatura, da administração, dos negócios, do direito, da filantropia e das ciências. Embora adorar a Deus e guardar seus mandamentos tenham trazido grandes bênçãos para as pessoas ao longo dos tempos, o antagonismo contra os valores divinos tem aumentado de forma constante, especialmente nas últimas 2 gerações nos Estados Unidos. Uma das razões disso é o fato de que indivíduos e instituições têm sido submetidos às crescentes restrições governamentais ao ensinamento sobre Deus e seu caminho de vida justo. Haja vista que em 1962 a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a oração nas escolas públicas era inconstitucional. No ano seguinte, declarou que as escolas públicas não podiam mais permitir que a Bíblia fosse lida nas salas de aula. Em 1973, a Suprema Corte legalizou o aborto e o assassinato de bebês nascidos em todo o país. Mais tarde, em 1980, o tribunal decidiu que era inconstitucional a fixação de cópias dos 10 mandamentos em escolas públicas. Mais recentemente, em 2015, a Suprema Corte revogou todas as leis que proibiam o casamento homossexual. E em 2020 decidiu que a Lei dos Direitos Civis de 1964 fosse reinterpretada muito além de sua intenção original, supostamente incluindo direitos à orientação sexual e de transgêneros. Essas e outras decisões terríveis para obstruir o ensinamento e a adoção de padrões morais retos ajudaram efetivamente a cancelar Deus e sua influência na sociedade estadunidense. Ver o alicerce cristão dos Estados Unidos sob ataque na página 6. Consequências de um comportamento destrutivo.
A intensificação da hostilidade em relação à religião, particularmente aos princípios cristãos, deve-se não apenas a elementos radicais da sociedade, mas também a políticos fracos ou intolerantes, burocratas do governo, administradores de escolas e universidades, professores e a grande mídia. Os esforços para denegrir os valores bíblicos corroeram severamente o próprio fundamento de uma sociedade sólida e abalizada. Portanto, não deveria ser surpreendente que muitas consequências negativas surjam quando as pessoas se envolvem em condutas destrutivas como sexo livre, pornografia, amaziamento e divórcio, levando a lares sem pai, violência, vício em drogas e álcool e muitos outros males. Um artigo no jornal de temas religiosos online The Christian Post enfatiza esse ponto, afirmando: de proibição da oração na escola às proibições de exibição pública dos 10 mandamentos e símbolos cristãos até ações judiciais contra fotógrafos cristãos que se recusam a trabalhar em casamentos homossexuais, a guerra contra a presença cristã nos Estados Unidos tem se tornado cada vez mais aberta e agressiva. E o que aconteceu ao longo da última metade do século enquanto isso ocorria? As instituições e o comportamento que são a cola que mantém unida uma sociedade fiel, civil e virtuosa entraram em colapso. A família tradicional estadunidense está em frangalhos. Atualmente, 43% dos bebês nascem de mães solteiras, em comparação com 5% há meio século. E não foi por acaso que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, alertou a jovem nação, em seu discurso de despedida, que religião e moralidade são indispensáveis, e também advertiu contra a suposição de que a moralidade pode ser mantida sem religião. Ongoing Varagains Christianity, a guerra ininterrupta contra o cristianismo, em tradução livre, Star Parker, 3 de abril de 2015. Quando as pessoas cancelam Deus, abandonando seus caminhos, elas também o descartam como a única fonte de valores verdadeiros e ficam se debatendo e sofrendo na ignorância e na cegueira. Os ataques de secularistas ateus e amorais contra os princípios bíblicos são planejados intencionalmente para depreciar a moralidade justa e piedosa. Funcionários do governo, magistrados, juízes da Suprema Corte, jornalistas, professores e muitos outros se deixaram influenciar, de forma perniciosa, pelas chamadas vozes progressistas. Além disso, o mais espantoso é que muitas igrejas cristãs tradicionais que deveriam ter se levantado firmemente contra essa influência danosa capitularam a isso. Muitas vezes, a resposta delas à pressão secular foi uma diluição de verdades eternas e de valores morais fundamentais. Ao se recusarem a se opor firmemente à frouxidão moral, como o sexo antes do casamento, o amaziamento, o casamento homoafetivo e o transgenerismo, muitas igrejas simplesmente se tornaram um reflexo de valores seculares e mundanos. Em vez de guiar seus rebanhos a uma moralidade sólida e fundamentada na Bíblia, esses ministros e autoridades religiosas abandonaram sua responsabilidade para com as ovelhas, revelando-se como covardes e falsos pastores. João 10:12-13. Isso é manifestamente evidente pelo número de pessoas que abandonaram a religião organizada. Uma pesquisa Gallup publicada em 29 de março de 2021 descobriu que a participação em organizações religiosas nos Estados Unidos caiu para apenas 47%, abaixo dos 70% em 1999. Além disso, segundo uma pesquisa do Pew Research Center de 2018, daqueles que se identificam como cristãos, poucos se preocupam em frequentar os cultos na igreja. No Reino Unido, apenas 18% vão à igreja regularmente. No Canadá, são meros 13%. Nos Estados Unidos, é de 19%. Na Austrália é de 17% e na Nova Zelândia apenas 15%.
Avisos proféticos sobre tempos perigosos. À luz da crescente erosão da base moral da sociedade, o que a Bíblia tem a dizer sobre o futuro? Em uma profecia impressionante sobre o período turbulento e perigoso que ocorrerá pouco antes de sua segunda vinda, Jesus Cristo advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Entre as consequências da implacável insistência secular para cancelar Deus e seus mandamentos estão os crescentes incidentes de violência, a corrupção, a desonestidade e os crimes. Quanto mais a sociedade rejeita Deus, mais ela sofre com os males do assassinato, assalto, estupro, roubo e sequestro, e também com os atos brutais e impiedosos do terrorismo e da guerra. O apóstolo Paulo escreveu esta profecia assustadora. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:1-4, grifo nosso. À medida que as pessoas cancelam Deus e sua perfeita e nobre orientação em suas vidas, elas são forçadas a decidir por si mesmas o que é certo e errado. Mas qual é o resultado dessa tentativa de usurpar o papel exclusivo do Criador eterno? Provérbios 14:12 e 16 e 25 advertem que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Além disso, Deus nos diz o seguinte em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento rejeitado inclui as leis espirituais e eternas de Deus, expressas nos 10 mandamentos, e muitos outros estatutos primorosos dele registrados na Bíblia. Deus estabeleceu isso para que todas as pessoas pudessem realmente ter alegria, paz e prosperidade. Embora os seres humanos tenham descoberto inúmeras leis científicas que regem o universo físico, eles se recusam a reconhecer que existem leis espirituais que governam as interações humanas com outras pessoas e com o próprio Deus. Essas leis, aclaradas pela revelação divina, resumem-se nos grandes princípios de amor a Deus e ao próximo, Lucas 10:27. Quando vivem em desacordo com os mandamentos de Deus, as pessoas invariavelmente prejudicam a si mesmas e aos outros. Isso ocorre porque as leis de Deus atuam de forma natural, recompensando ou penalizando a quem age de acordo ou contra elas, respectivamente, assim como a lei da gravidade. A incessante e oculta obra maléfica do diabo. O Todo-Poderoso quer que as pessoas tenham plena confiança de que ele sempre as guiará cuidadosamente se elas se submeterem voluntariamente a ele. Ele nos diz: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3:5-6, nova versão transformadora. Infelizmente, a grande maioria das pessoas continua achando que sabe qual a melhor maneira de viver a vida. Essa ideia extremamente insensata teve origem em um passado muito distante no Jardim do Éden, onde Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e lhes deu o fôlego da vida. Gênesis 2:7, 15, 17, 21, 22. Mas Satanás, o diabo, também estava naquele jardim. E o que ele fez? Ele cancelou Deus aos olhos deles, insinuando que aquele que os instruiu sobre o que era bom e mal era um mentiroso. Gênesis 3:1-5. Embora Eva tenha sido enganada pelo diabo, Adão não foi. Mas, mesmo assim, em uma clara desobediência a Deus, ele ainda comeu o fruto proibido junto com sua esposa. Versículo 6, 7.
Assim, a insidiosa estratégia do diabo para enganar e prejudicar a humanidade tem dado certo desde o princípio. E, desde então, esse ser espiritual corrupto tem se esforçado para convencer todas as pessoas de que elas devem decidir por si mesmas o que é certo e errado, mas sob sua influência malévola e ignorando os caminhos de Deus. Satanás age oculto e continuamente, através de agentes humanos inconscientes, para convencer as pessoas de que não é bom levar em conta a palavra de Deus em qualquer assunto. Esse mestre da manipulação trouxe e continua trazendo trevas profundas e um terrível mal sobre a humanidade. Efésios 2, 2, 6 e 11, 12. 1 Pedro 5, 8. Quando as pessoas cancelam Deus, abandonando seus caminhos, elas o descartam como a única fonte de valores verdadeiros. Sem o perfeito conhecimento revelado do Criador, elas vivem na ignorância, causando a si mesmas e a outros terríveis angústias e sofrimentos físicos, mentais e emocionais. O profeta Isaías resumiu esse triste dilema quando escreveu: seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Isaías 59, 7, NVI. Certamente nem tudo que os seres humanos fazem é errado, desatinado ou incorreto. É possível obter bons resultados quando os esforços das pessoas estão em harmonia com as leis de Deus. Contudo, onde existe uma combinação de verdade e erro, ou onde prevalece o erro e impera a iniquidade, simplesmente os esforços humanos não podem produzir resultados satisfatórios. O mundo está cheio de problemas insolúveis porque as pessoas têm cancelado Deus de suas vidas e têm feito escolhas erradas. Rejeitar as instruções e a sabedoria perfeitas do Criador é a verdadeira razão pela qual a sociedade vive em constante desordem e cheia de ansiedade. Então, a humanidade se encontra nesse terrível dilema. Com exceção de Jesus, todas as pessoas desde o início da história até hoje, não importa quão boas pareçam ser desde uma perspectiva humana, têm cometido iniquidade, ou seja, pecaram. Como declaram João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei ara. Mas, por que as pessoas pecam? Porque elas têm uma natureza corrompida que não aceita obedecer aos mandamentos de Deus. Romanos 8, 6, 7. E essa é uma condição tão arraigada a algo que é natural para nós desde a infância que as pessoas muitas vezes não veem necessidade de resistir a seus impulsos errados. Nossa natureza humana é influenciada nos bastidores pelo diabo, e isso nos leva a pecar. E o pecado é um obstáculo para Deus e para um caminho de vida justo que Ele deseja para nós. O delirante exercício de cancelar Deus. Deus estava inteiramente ciente dessa condição humana quando escolheu as tribos de Israel e entregou-lhe seus 10 mandamentos, junto com seus estatutos e juízos. E disse-lhes que se olhassem para ele com reverência e temor e obedecessem às suas leis perfeitas, eles teriam uma sociedade próspera e pujante, e também seriam um excelente exemplo para todas as nações ao seu redor. Deuteronômio 4, 5, 6, 6 e 17. Infelizmente, o povo escolhido de Deus decidiu que não seguiria a ele seus caminhos. Embora Deus os lembrasse continuamente, através de seus juízes e profetas, que deveriam obedecer para seu próprio bem, eles se tornaram irremediavelmente desobedientes, colhendo assim terríveis e dolorosas consequências. Isaías 1, 2. E mesmo quando Deus Pai enviou seu único Filho, Jesus Cristo, à Terra para ensiná-los com mais profundidade sobre a salvação e o vindouro reino de Deus, eles o rejeitaram, perseguiram, traíram e ainda o assassinaram. Lucas 17, 25, 23 e 18. João 5, 43. Atos 7, 51, 54.
Hoje vivemos em um mundo que nega e desafia a Deus, e que tem muitas pessoas cancelando de suas vidas de indivíduos a governos e a sociedade em geral. Mas elas estão destinadas a aprender que esse exercício totalmente delirante só pode resultar em sofrimento e ruína para si mesmas e suas famílias e comunidades. Embora Deus seja misericordioso e tenha dado liberdade de escolha às pessoas, ele não será negado. Todas as pessoas precisam entender que rejeitar a Deus e suas leis é simplesmente viver uma vida de mentira. Sinceramente, Deus é supremo e ele não pode ser cancelado. O que você deveria fazer? Considerando tudo isso, o que devemos fazer? A resposta é voltar-se para Deus com uma profunda e sincera atitude de arrependimento e buscá-lo com humildade e obediência. E Deus promete responder com imenso favor e misericórdia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Essa é apenas uma das muitas promessas que Deus expressa na Bíblia que, muitas vezes, tem sido enfatizada por seus servos humanos ao longo dos tempos. Certamente, ele sempre teve porta-vozes na terra, declarando a importância de honrá-lo e guardar suas leis para viver uma vida virtuosa. Em certas ocasiões era um indivíduo solitário, como o patriarca Noé. E hoje é a Igreja de Deus que ensina fielmente a verdade da Bíblia, Mateus 16:18, 1 Timóteo 13:15. Uma parte vital dessa verdade anunciada pela Igreja de Deus é a iminente e maravilhosa era que surgirá para toda a humanidade na segunda vinda de Jesus Cristo. Nessa época, Deus prenderá o diabo e seus demônios por 1000 anos para que não possam mais enganar a humanidade e levá-la à destruição e à morte. E, ainda mais importante, Jesus restaurará o governo justo de Deus, o reino de Deus na terra. Apocalipse 11:15. 1 Tessalonicenses 4:16. Nesse tempo incrível, chegará ao fim o longo legado da humanidade de tentativas fracassadas para determinar o certo e o errado. Então, a paz, a alegria e a prosperidade serão o resultado do ensinamento e da prática do verdadeiro conhecimento sob o governo justo de Cristo. Isaías 2:4, 11:9. Além disso, Deus dará seu Espírito Santo a todos que estiverem dispostos a se arrepender e obedecer a Ele, começando pelo povo de Israel. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus 8:10. Citando Jeremias 31:33. A campanha insidiosa que está acontecendo agora para cancelar Deus, seus mandamentos e seus valores justos da vida das pessoas acabará fracassando, mas não antes de causar enormes danos ao mundo e à vida das pessoas. Mas você não precisa fazer parte disso. A emocionante boa nova é que Jesus Cristo retornará à Terra e estabelecerá seu caminho de vida correto em todos os lugares, trazendo maravilhosa paz e prosperidade a toda a humanidade. Naquele tempo, como nos diz Abacuque 2:14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, vamos buscar a Deus em profundo arrependimento e obediência enquanto aguardamos esse tempo vindouro magnífico em que o próprio cancelamento de Deus será cancelado. BN. Uma campanha